bom dia, mulheres edificadoras. Bom dia na presença do nosso Deus. Um dia abençoado para você, onde a presença do Senhor te acompanha, te guarda, onde você se relaciona com Ele e desfruta desse privilégio que nós temos. Aqui hoje nós vamos para o capítulo 44 de Ezequiel. E nesse capítulo, ainda falando sobre o templo, aqui fala sobre o portão do leste e aqui as leis para entrar no templo. Eu quero destacar para vocês aqui duas situações, dois tipos de situações que Deus determinou aqui para o templo. Aqui no versículo 6 diz assim: diga a esses israelitas rebeldes que eu, Senhor Deus, não vou tolerar mais as coisas vergonhosas que eles estão fazendo. Eles têm profanado o meu templo, deixando estrangeiros que não foram circuncidados, gente que não me conhece, entrar no pátio do templo, quando a gordura e os sacrifícios e o sangue dos sacrifícios estão sendo oferecidos a mim. Assim fazendo todas essas coisas vergonhosas, o meu povo tem quebrado a minha aliança. Aí, vou descendo aqui para o 14, diz: o castigo pelas coisas vergonhosas que eles fizeram é este: eu os encarrego de guardar o templo e de fazer todos os serviços dele. Ou seja, essas pessoas aqui que estavam profanando o templo foram proibidas de exercer a função que lhes era devida dentro do templo, porque estavam fazendo coisas erradas, profanando, desobedecendo, desonrando o Senhor. E aqui no 15 fala assim: porém, quando todo o resto do povo de Israel se afastou de mim, os sacerdotes da tribo de Levi, que são descendentes de Zadok, continuaram a me servir fielmente no templo. Agora, eles me servirão e virão até a minha presença para me oferecer a gordura e o sangue dos sacrifícios. Somente eles entrarão no templo, servirão no meu altar e se encarregarão do culto no templo. Você vê que aqui existem dois tipos de pessoas, com dois tipos de comportamento. Existe aqui aqueles que profanavam, que faziam tudo de qualquer maneira e desonravam o Senhor. E existiam aqueles que faziam as coisas como Deus queria, honrando o Senhor. Uns perderam o acesso, outros tiveram acesso liberado. E o que eu quero falar com você hoje, aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração, é que nós, muitas vezes, podemos ser um ou outro desses dois tipos de pessoas. Quando nós temos falado aqui que o templo, ao longo do capítulo de Ezequiel, somos nós, Hoje nós somos o templo do Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo. Nós precisamos entender que por mais que o Senhor Jesus ele nos diga assim: venha como você está, nós não podemos permanecer como estamos quando nos aproximamos de Jesus. Se nós vermos ao longo das histórias da Bíblia, todos aqueles que se aproximavam de Jesus saíam diferentes, eram transformados. Só que nós muitas vezes, nós queremos muito Jesus, mas nós não queremos a transformação que Ele requer de nós. Lembra daquele jovem rico? Ele disse que queria servir a Jesus, ele estava todo empolgado para servir Jesus. Mas quando o Senhor disse: mas para isso você vai ter que distribuir tudo que você tem com os pobres para me seguir, ele desistiu. Ele desistiu porque ele estava muito apegado ao que ele possuía, ao que ele tinha. E ele não quis se entregar por completo a Jesus. Quis fazer do jeito dele, Não, eu vou te seguir, Jesus, mas assim, vou levando a minha bagagem comigo, tá bom? Sabe? Como se nós é que impuséssemos as condições, nós é que ditássemos as regras para seguir ao Senhor. Quando, na verdade, já é um privilégio para nós. Só o fato de podermos seguir a Cristo já é um privilégio para nós. O fato de podermos ser resgatados por Ele e servi-lo. Porque o nosso destino era a condenação eterna. Mas a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor veio de uma maneira tão grandiosa sobre nós que, além de nos resgatar do nosso destino de perdição, Ele ainda nos faz filhos e Ele ainda habita dentro de nós.
Você percebe que privilégio nós temos, minha irmã? Você percebe como nós somos abençoadas por termos a presença do Espírito Santo habitando em nós? Mas o que eu quero chamar sua atenção hoje é para o que nós lemos aqui. Muitas vezes nós queremos tanto ser cheias do poder de Deus, do Espírito Santo, ouvir a voz do Espírito Santo. Queremos muito ser usadas por Ele, queremos muito ter um relacionamento profundo com Ele, viver o sobrenatural, viver sinais e maravilhas, milagres nas nossas vidas. A gente deseja tanto isso, mas a nossa preocupação com a maneira com que as coisas estão sendo administradas aqui no nosso templo, ela não é muito grande. Muitas vezes a gente acha que pode fazer as coisas do jeito que a gente quer e ainda assim receber tudo aquilo que o Senhor tem para nos oferecer. Mas como nós lemos aqui em Ezequiel, Deus é um Deus de princípios, um Deus de honra. E Deus, Ele não vai abrir e oferecer tudo para nós se nós não fazemos o básico. Tantas vezes, minhas irmãs, a gente está caminhando na igreja, tantos anos da nossa vida, mas nós permanecemos as mesmas pessoas, os mesmos costumes, hábitos, mesma forma, sabe? Talvez você seja uma mulher que chama palavrão, que se veste de forma vulgar, que gosta de se vestir de maneira sensual para provocar os homens. Talvez você seja uma mulher que a sua maneira de falar, ela expresse sensualidade. Talvez você seja uma mulher que cobiça os homens que você vê na rua ou em qualquer lugar e você acha que isso é natural, sabe? Eu estou dando esses exemplos porque o Espírito Santo está trazendo isso à minha memória agora. E talvez você leve isso como sendo algo natural na sua vida, sabe? Algo que todo mundo faz, é normal. Pra quê? Você cafona, você religiosa, sabe? E a gente coloca tudo como sendo religiosidade hoje em dia. Um passe livre para a libertinagem, né? Eu sei que existe sim a religiosidade e é doentia. Ela nos aprisiona e não permite que a gente acesse aquilo que verdadeiramente Deus tem para nos oferecer. Mas também existe a libertinagem travestida de religiosidade. Colocar a religiosidade como sendo uma barreira para poder fazer tudo o que quer, sem culpa, sem peso, achando que Jesus vai passar a mão na cabeça e que você vai receber tudo o que você quer dele e tá tudo bem, mas não é assim que funciona. Você vê que aqui existiam as regras a serem cumpridas. E se você for ler, tem uma parte que fala aqui que me chamou a atenção, que o Senhor ele disse que, olha só aqui, ó, deverão usar turbantes de linho e calças de linho, mas para não suarem, não usarão cinto. Olha só, para não suar, não vão usar cinto. Para o suor, né? O suor não trazer aquelas, não tirar a purificação que eles têm sobre o corpo deles para entrar nesse lugar. Então você vê que Deus ele não quer que a gente permaneça nesse lugar pecaminoso, com os velhos hábitos, os velhos costumes, as velhas manias, as velhas práticas. Deus nos chamou para sermos luz, para refletir quem Ele é, sermos o seu templo. Se nesse templo aqui existia tanto zelo, tanto cuidado, que era um templo físico, de concreto, imagina conosco, que somos filhas de Deus, filhas. Existe um zelo do Senhor pela sua vida. E o Senhor, Ele quer, Ele deseja que você tenha consciência disso. E que você cuide desse templo com amor, com respeito, com honra. Porque às vezes a gente esquece que a presença de Deus está conosco, que Ele nos observa, que Ele nos vê. Então, mulher, quando você se veste, o Espírito Santo ele está com você, Ele está te observando.
O Pai está te observando. Jesus está te observando. Como Ele tem te visto? Ele tem se agradado? Você tem honrado o Senhor com a sua maneira de se vestir? Com a sua forma de falar? Você é uma mulher que está sempre xingando, falando palavrão, maldizendo as pessoas, fofocando. Como é a sua maneira de falar? O Senhor está vendo. Ele tem se agradado de você? Como você tem sido com as suas responsabilidades financeiras? Você tem sido uma mulher que tem honrado ao Senhor? Você tem pago o que você deve? Ou você tem passado a perna nas pessoas? Tem agido de forma leviana, comprando, sabendo que não vai poder pagar? Como você tem agido? O Senhor, Ele tem se agradado de você quando Ele te observa? Sabe, que nós possamos ter a consciência de que ser templo do Senhor é ser um lugar desejável para Ele habitar. Nós não podemos querer ter tudo que o Espírito Santo tem para nos oferecer se nós não fazemos o mínimo. Você vê que aqui só aqueles que se mantiveram em honra ao Senhor é que acessaram os lugares de honra também. Existem coisas que o Espírito Santo quer fazer com você, mas Ele só vai fazer isso quando você começar a ser uma mulher de honra, uma mulher que honra ao Senhor em tudo, em todas as situações, em todos os momentos, quando ninguém está te vendo, porque Ele te vê, Ele te observa, Ele presta atenção. Muitas vezes a gente olha para pessoas em que Deus está honrando, abençoando suas vidas, que Deus tem entregue coisas em suas mãos. E a gente pensa, mas eu também queria, por que eu não? E a gente começa a se doer, a achar que Deus tem filhos preferidos. E não é nada a ver com isso. Você vê aqui claramente, aqueles que escolhem honrar ao Senhor são honrados, porque isso é um princípio de Deus. Eu honro aqueles que me honram. Então que você seja uma mulher que honra o templo do Espírito Santo, que é você. Que é um lugar desejável para Ele habitar. Que seja um lugar desejável para Ele habitar, em nome de Jesus. Amém.